Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que o Senhor esteja abençoando as minhas irmãs que estarão ouvindo essa palavra. Que não seja eu falando, Senhor, mas o teu Santo Espírito através de mim. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a viver uma vida agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos ler, então, Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Esse versículo ele começa assim: portanto, irmãos, rogo. Essa palavra é forte, né? Porque dá aquela expressão de súplica, né? De suplicar, de clamar, né? Rogo, irmãos, rogo. Então ele está clamando, clamo a vocês, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão por aquele que está na miséria, né? Eu lembro que uma vez o pastor Paulo Quintino, ele falou que misericórdia é o coração na miséria, né? Deus, ele tem um profundo amor por nós, que mesmo nós estando em miséria, ele tem compaixão, ele tem amor por nós, né? Então ele está falando, olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifícios. E aqui, sacrifício? Sacrifício quer dizer então que agora nós vamos oferecer ovelhas, né, a favor do nosso pecado? Claro que não. Por quê? Porque Cristo já fez o sacrifício por nós, em nosso lugar. Aqui ele está falando sobre oferecer um sacrifício, mas não esse sacrifício de morte, mas um sacrifício de vida. Ele fala assim que como Jesus já se ofereceu como como sacrifício por nós, como diz lá em Isaías 53, 7, vamos ler? Isaías 53, verso 7. Diz assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Em casa, assim, você tendo um pouquinho mais de tempo, dá uma lidinha no capítulo todo, do capítulo 53 todo, que ele fala sobre essa entrega de Jesus. Ele já previu, né, há anos atrás, há muito, muito tempo, que Jesus ia se sacrificar em nosso lugar. Dá uma lidinha, você vai entender bem isso aí.
Em Hebreus 10, 14, vamos ler também lá. Hebreus 10, 14. Diz assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mas eu queria frisar a primeira parte do versículo que diz assim: porque por meio de um único sacrifício, único. Antes de Jesus morrer na cruz por nós, era se oferecido sempre eles tinham que oferecer sacrifício pelo pecado, sempre, né? E Jesus, ele veio para acabar com isso, porque ele foi o único sacrifício perfeito e não precisaria nunca mais oferecer esse tipo de sacrifício. Mas aqui, Paulo, ele fala que nós devemos oferecer um sacrifício diferente. Não um sacrifício de morte, um sacrifício de pegar um animal e imolar o animal para que o sangue fosse derramado. Porque isso Jesus já fez. Ele já morreu na cruz, derramou o sangue precioso dele em nosso lugar. Agora, que tipo de sacrifício ele está falando aqui nesse versículo? É um sacrifício de vida. É sacrificar a nossa vida por amor a Cristo. É nos entregarmos a Ele, servirmos a Ele, vivermos para Ele e não para nós mesmos. Né? O ser humano, nós ser humanos, nós queremos viver para nós. A nossa felicidade, a nossa alegria, nossas coisas. Mas aqui não. Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, ofereçam os corpos de vocês. Não é um sacrifício de sei lá, deixar de fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não, é o nosso corpo em oferta a Deus, de vivermos para Deus. Agora, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20, você pode também depois ler esse versículo, ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós vamos oferecer o nosso corpo para Deus, mas o nosso corpo já é dele. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o nosso corpo já pertence a Deus. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. E o verso 20, ele fala que nós não somos de nós mesmos, mas somos de Deus. E por isso, nós devemos viver uma vida de sacrifício, de oferta, de entrega a Deus. Muito bem. O versículo 1 ainda fala sobre a forma desse sacrifício. Aí ele fala aqui, ofereçam em sacrifício vivo, quer dizer, a minha vida, o meu corpo vivo, com saúde, para servir, para adorar a Deus, para usar os nossos dons e talentos a serviço de Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui, para servir Ele. Santo, e depois fala vivo, santo. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Então nós devemos ter uma vida separada para Deus, santificada para Deus. E depois ele fala vivo, santo e agradável a Deus. Uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifica a Deus.
E só posso fazer isso colocando a minha vida em santidade perante Deus. Bom, essa entrega, essa nossa entrega para Deus desta forma, nós vamos prestar então o nosso culto racional. O que é o culto racional? Né, que ele fala aqui no versículo depois disso, né, Cléo? Em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Pois nós não somos igreja? Igreja sou eu e você. E a igreja glorifica a Deus. E a igreja presta culto a Deus. Então sou eu, com a minha vida, prestando culto ao nosso Deus de forma racional, de forma inteligente, né? Usando o nosso raciocínio. Não só as emoções. A emoção faz parte, né? Porque emoção faz parte do nosso corpo. É verdade? Mas não é só com as nossas emoções, mas é com a nossa inteligência, né? O nosso corpo, mente e espírito, em conjunto, para servir e louvar a Deus. Aí depois o versículo, no versículo 2, ele fala assim: não se amoldem o padrão deste mundo. O que é não se amoldar? Hoje eu estava fazendo um bolo de laranja aqui para tomarmos um café, né? Aí eu bati o bolo, a massa, né? A massa do bolo, e escolhi uma forma para colocar o bolo. Então eu coloquei a forma redonda com furo no meio, né? Quando o bolo ficou pronto, assadinho, né? Tava bem bonitinho lá o bolo. E eu desenformei, o bolo estava do jeitinho da forma. Então, quando a palavra de Deus fala, não se amolde ao padrão deste mundo, quer dizer que a gente não deve tomar a forma do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Vivemos aqui, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa cidade não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Nós devemos fazer a diferença por onde nós passamos. Não devemos tomar a forma, o modelo do mundo para a nossa vida, né? O modelo, a forma que nós devemos pegar para nós é a forma de Deus para a nossa vida, da palavra dele. Ele diz assim, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação. Transformar, aqui a palavra transformar, né, que ela tem um sentido de metamorfose. O que é metamorfose? Bem fácil da gente visualizar isso, é a largata, né? A largata, ela anda arrastando pelo chão, né? Ela se arrasta como folha, né? E quando ela entra na fase da metamorfose, ela entra no casulo, né? Se fecha no casulo e vai se transformando. Quando ela chega termina a transformação dela, ela sai daquele casulo como uma borboleta que voa, e agora ela não come mais folha, agora ela come o pólen das flores. Então Deus quer que nós sejamos transformados, nós sejamos novos, uma nova criatura, porque passamos pela metamorfose, né? A transformação que Jesus faz na nossa vida.
Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer que nós sejamos novas pessoas, pessoas transformadas por Ele. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação na nossa vida é a fase da nossa vida aqui na Terra. Que Deus vai nos transformando, vai nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Para que quando as pessoas nos olhem, elas veem a imagem de Jesus refletida em nós. É isso que Deus quer em nós, que nós sejamos essa nova criatura, mostrando Deus na nossa vida. E como nós fazemos isso? Como nós vamos passar por essa transformação? O verso 2 ainda fala assim: transforme-se pela renovação, da onde? Da mente. E como essa renovação acontece? Quando eu busco a palavra de Deus. Lá em Salmo 100 e... me fugiu da mente, lembrei agora. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11, lembrei. Então, quando eu tenho contato com a palavra de Deus diariamente, essa palavra vai sendo inculcada na nossa cabeça, vai passando por nosso coração e vai nos fazendo agir conforme a palavra vai sendo infiltrada na nossa mente, no nosso coração. Tem um professor que ele falou uma frase assim: aula dada, aula estudada. Hoje, estude pouco, mas estude todo dia. Essa frase é para o professor que está dando a aula, né, que vai ensinar o seu aluno e vai falar para ele: olha, aquilo que você estudou na sala de aula, você tem que chegar em casa e repassar isso daí, fazer exercício, exercitar para que ela fique gravada na sua mente, porque senão vai dar branco. Sabe aquele branco que dá na gente? É porque a gente não estudou. Quando a gente não estuda, não exercita, dá o branco. Mas quando a gente exercita, ela fica gravada. Então é isso que Deus quer, que nós gravemos a palavra dele no nosso coração, para que a gente consiga praticar a palavra de Deus, porque ela vai fazendo a limpeza em nós e vai nos transformando. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, entendemos que se eu busco a palavra de Deus, que é justa, que é pura, que é amável, que é de boa fama, isso vai moldando o meu caráter, vai mudando, tirando os maus hábitos da minha vida e colocando os bons hábitos, e assim eu vou praticando a palavra de Deus. Ler todo dia, você não precisa ler a Bíblia toda num dia, mas se você ler a Bíblia todos os dias, um pouco a porção da palavra de Deus todos os dias na sua vida, a sua vida vai ser transformada pela palavra de Deus.
Então, nós vamos concluir nossa devocional, né? Nossa conversa aqui. Que para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz no final do versículo, eu preciso buscar a palavra de Deus, buscar a direção de Deus, inculcar a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, para que Deus norteie o meu caminho, para que Ele me mostre o que eu devo fazer, onde eu devo ir, porque se a palavra de Deus está inculcada no meu coração, eu vou conseguir discernir o que é ruim e o que é bom, e poder escolher, porque nós temos esse poder de escolher, em fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Então, vamos praticar a palavra de Deus, colocar a palavra dele no nosso coração, né? Buscar ele cada dia, porque assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que seja uma bênção para vocês, um aprendizado para a vida de vocês, como está sendo para mim. Que Deus os abençoe. Um bom restante de semana.